A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo site da rádio, pelo Facebook ou pelo canal do YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai continuar falando do Claro Enigma, o livro de poemas do Carlos Drummond de Andrade, que é cobrado agora, esse ano, na lista de livros obrigatórios para o vestibular da FUVEST. Na nossa conversa anterior, nós falamos um pouco sobre o que é esse livro, onde ele está localizado, pensamos um pouquinho no contexto, falei bastante sobre a questão de nós termos aí uma diferença de um eu poético que agora apresenta um desencantamento do mundo, uma certa desilusão, uma carga um pouco mais pesada do que nos livros anteriores do Carlos Drummond de Andrade. Então tudo isso é preciso ter em mente e hoje nós vamos comentar alguns poemas, fazer algumas leituras, na verdade, e lançar aí, a tentativa é lançar luz, sobre alguns desses poemas, para que você, na sua leitura e na hora de fazer a prova, possa estabelecer aí boas conexões, bons diálogos e se sair bem nesse vestibular. Eu selecionei alguns e eles são, por critério pessoal mesmo, só para poder mostrar esses pontos que nós falamos na semana anterior. E aí é óbvio, a leitura do livro como um todo é recomendada, você tem que fazer e isso realmente, o meu objetivo é tão somente comentar, ok? Então vamos lá. Eu vou começar com o primeiro poema que abre a primeira sessão e olha que interessante, a primeira sessão se chama Entre Lobo e Cão. Então você percebe aqui essa oposição, são dois animais, um animal domesticado, que é o cão, um outro animal simbolizando algo um pouco mais selvagem, que é o lobo. E aí eu fico pensando, será que esse lobo e esse cão são os dois estados de alma de um indivíduo, de um ser humano, desse poeta, desse eu poético? Pode ser, São as oposições, as contradições, os paradoxos da vida? Pode ser, Pode ser o lobo e o cão como os estados de espírito antes e pós Claro Enigma, ou durante o Claro Enigma, antes e pós essa Guerra Fria que nós comentamos na semana passada. Enfim, são várias possibilidades aqui para a gente pensar. O primeiro poema se chama Dissolução, o que já chama atenção para o título, porque dissolução, dissolver-se, uma decomposição, algo que se dissolve, se desfaz, e aí ele é um poema razoavelmente longo, não muito, mas que é importante para a gente pensar nesse estado de espírito aí que nós falamos tanto desse eu poético. Veja, dissolução, escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. Lembra, nós falamos dessa atmosfera um pouco mais escura, um pouco mais pesada, de resignação, Aceitar a noite. Fico pensando, a noite, ela simboliza o fim, de um dia. Ela pode estar, por extensão, significando também a morte, Essa simbologia aí da noite precisa ser pensada. E com ela, aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados, eu aceito aquilo que vem, e fico de braços cruzados, ou seja, não vou agir, não tenho uma ação, em relação ao que vem, eu aceito. Então aquela postura da aceitação, da inércia, da resignação. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu, povoações surgem do vácuo, habito alguma? A dúvida, Isso também foi uma coisa que nós pontuamos bastante. É um livro que não traz respostas, Ele traz os questionamentos e essa interrogação ela vai ser contínua nos poemas de Claro Enigma. E nem destaco minha pele da confluente escuridão, um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando.
e aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo já não oprime, assim a paz destroçada. Quem seria, né, esse agressivo espírito? Seria talvez o poeta de antes? Não sei, né? A paz destroçada, quer dizer, é uma desesperança, né? Essa paz destroçada é o preço pago pela paz, né? Esse destroçado, né? Essa destruição é o preço que se pagou pela paz no fim da Segunda Guerra, por exemplo, né? Vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra, no mundo perene trânsito, calamo-nos. E sem alma, corpo, és suave. Né? Quer dizer, sem alma, o corpo, né? Sem alma e corpo é suave, né? Parece que ele tá, quando ele chama palavra, e tu, palavra, né? É um vocativo. Né? Parece que ele está invocando a palavra. E aí, que palavra é essa? Aqui está grafado com letra minúscula, né? E essa palavra pode ser a palavra poética, pode ser a palavra divina, enfim. Né? E é suave, quer dizer, sem alma, na morte, na dissolução das coisas, né? Na dissolução da vida, é suave, não tem sofrimento, né? É uma coisa leve. Acho que fica bem nítida essa questão aí da postura mesmo, né? Desse eu lírico desencantado, desse eu lírico que tá inerte, né? Em relação ao que ele está vivendo, que aceita agora o que ele está vivendo. Eu vou para um outro poema. Eu falei para vocês da questão da dúvida, né? Que era algo bastante recorrente. Olha que legal esse. O poema se chama Perguntas em Forma de Cavalo Marinho. Né? Bem concretista, né? A forma do cavalo marinho, aquele desenho da interrogação, né? Que metro serve para medir-nos? Que forma é essa? E que conteúdo? Tudo com interrogação no final. Contemos algo? Somos contidos? Dão-nos um nome? Estamos vivos? A que aspiramos? Que possuímos? Que relembramos? Onde jazemos? E aí vem a parte que é afirmativa, né? Nunca se finda, nem se criara. Mistério é o tempo inigualável. Olha que interessante, né? Eu posso pensar nesse poema como uma reflexão metapoética, né? Isso, inclusive, foi outro ponto que nós tratamos. Ele no meio desses questionamentos do porquê de tudo isso, qual é o sentido da vida, qual é o sentido das coisas, ele também vai se questionar sobre qual é o sentido de ser poeta, qual é o sentido de fazer poesia, qual é o sentido da palavra, né? E aqui isso fica muito nítido, né? Que metro serve para medir-nos? Nós estamos falando do metro da poesia, né? Da extensão do verso? Pode ser, mas eu também posso levar isso para um outro campo, né? Que metro serve para medir-nos? Medir a nós, indivíduos, seres humanos, seres sociáveis, né? Que forma é essa e que conteúdo? Quer dizer, qual é a forma, qual é o conteúdo? Está falando de poesia, embora não fique restrito, né, à ideia de poesia. Contemos algo, quer dizer, eu tenho alguma coisa para dizer, né? Eu tenho alguma coisa para falar? Somos contidos ou eu estou contido por essa forma, por esse metro, né? E assim sucessivamente. É um poema muito legal, principalmente porque ele já começa, né, com essa ideia do questionamento, da interrogação. Veja esse próximo, ó, Cantiga de Enganar. Esse aqui eu não vou ler inteiro, tá? Porque ele é bem longo, eu vou ressaltar alguns pontos dele, olha. Ele começa assim: o mundo não vale o mundo, meu bem. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas se tingiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. Olha a imagem da rosa, a imagem da roseira, como ela é constante. Nós vimos no outro poema, ela também apareceu. Eu não chamei atenção para ela, mas ela também apareceu. E nós temos um livro anterior que é A Rosa do Povo e que traz um aspecto muito mais otimista, né? Que traz um eu lírico ainda engajado. E agora, as rosas que vão aparecer aqui no Claro Enigma, elas são as rosas da desesperança. Elas não vão brotar mais. E essas, por exemplo, olha,
cortam o eu lírico, né? Então o espinho aqui, né? As roseiras cortam e tingem o eu lírico do sangue, né? O mundo, meu bem, não vale a pena e a face serena, vale a face torturada. Há muito aprendi a rir. De quê? De mim ou de nada? É interessante, né? Como ele faz muitas vezes essa coisa da memória, né? Há muito eu aprendi a rir. Ele sempre faz esse contraponto do passado com o presente. E a gente vai ficar pensando nessa ideia do Drummond anterior e o Drummond agora, né? Do Claro Enigma. Vou pular um trecho e seguir, ó. Que diz a boca do mundo? Meu bem, o mundo é fechado, se não for antes vazio. O mundo é talvez, e é só. Talvez nem seja talvez. O mundo não vale a pena, mas a pena não existe. Quer dizer, esse mundo é fechado, vazio, solitário, ele é o talvez, ele não é a certeza, né? E como você vai superar isso? Olha o que ele diz. Meu bem, façamos de conta de sofrer e de olvidar, de lembrar e de fruir, de escolher nossas lembranças e revertê-las, acaso se lembrem demais em nós. Quer dizer, vamos fazer de conta, né? Vamos passar por isso, não faz de conta, não fingir. Façamos, meu bem, de conta, mas a conta não existe, que é tudo como se fosse, ou que se fora, não era, né? Olha como é paradoxal, né? E vai trabalhar essa questão, né? Olha, para passar por esse mundo é fazendo de conta, né? Oficina irritada, olha o próximo. Só a primeira estrofe. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Falei que eu ia ler só a primeira estrofe da Lia Azul, vou até o fim agora. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo Claro Enigma se deixa surpreender, né? Essa ideia, né, de fazer um soneto, e ele está composto, é um poema que está composto no formato de soneto, vai trazer aquela ideia, de novo, né, de um Drummond, da modernidade poética, da escola literária do modernismo, mas que está recorrendo a uma forma clássica, e uma forma que, inclusive, né, é muito apreciada por trazer o equilíbrio entre razão e sentimento, porque a razão, né, você precisa da inteligência, do racional, das continhas aí para poder fazer os versinhos metrificados com a rima certinha no lugar certo, mas eu consigo trazer como matéria de poesia, como conteúdo de poesia, né, o sentimento e a subjetividade. Então é uma forma que traz esse equilíbrio. Porém, ele diz, eu quero um soneto duro, né, um soneto escuro, difícil de ler, que não desperte nenhum prazer. Então eu quero fazer um soneto, mas eu quero romper com o que se conhece de soneto, né? Então essa modernidade se confirma aqui, né? Essa modernidade poética. Um outro poema que eu só vou mencionar porque ele faz uma relação com outra obra, vocês lembram que nós falamos, né, do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. E aqui a gente tem um poema que, na verdade, nós temos uma seção em que ele recupera, o Drummond recupera, né, vários cenários de Minas Gerais, até porque é de onde ele vem, né? E aí ele vai trazer um poema que se chama Museu da Inconfidência. Eu só vou ressaltar esse poema porque talvez seja interessante ficar atento. Seria possível eu ter uma questão, né, que envolvesse, que fizesse esse diálogo intertextual entre o Drummond aqui no Museu da Inconfidência e o Romanceiro da Inconfidência lá com a Cecília, até porque Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade, né, estão ali, né, mais ou menos no mesmo tempo de produção, tá? São palavras no chão e memória nos altos. As casas ainda restam, os amores mais não. E restam poucas roupas sobre peliz de pároco, a vara de um juiz, anjos, púrpuras e ecos. Macia flor de ouvido, sem aroma governas o tempo ingovernável. Muros pranteiam, só. Toda história é remorso. Aqui você percebe, né? Ele tá falando da questão da memória, ele tá falando do que se passou, né? O Museu da Inconfidência, quando você entra no museu,
É isso que você vai encontrar. Você vai encontrar vestígios de uma história, você vai encontrar vestígios de uma memória, né? E aí ele diz no final: toda história é remorso, né? O remorso é aquela consciência que a gente tem que a gente fica abatido por uma certa culpa, por uma falha, né? Esse é o remorso. Quando eu cometo, né, algum erro, alguma falha, eu posso ter esse sentimento, né? E aí a história é remorso, quer dizer, a história nos mostra as falhas, as culpas, os erros. Dá pra gente fazer um link, né, com a história da Inconfidência que nós vimos lá no Romanceiro, né? E aqui toda a história tá falando de forma ampla, mas eu posso relacionar especificamente a história da Inconfidência, já que esse eu lírico está, aparentemente, visitando o Museu da Inconfidência, ok? Tem mais um aqui. Esse próximo, gente, também é um poema bem longo, eu vou ressaltar alguns trechinhos dele, esse poema se chama A Mesa. E aqui a gente já tem um cenário mais caseiro, um cenário de uma mesa de jantar, de uma comemoração familiar, em que o Drummond coloca, né, o seu pai, os seus irmãos e a ele mesmo, né, como num formato de memória, lógico, nessa mesa para conversarem, tá? Olha que interessante, é um poema todo com esse trabalho de memória. A Mesa é o título dele, tá? E não gostavas de festa, ó velho, que festa grande hoje te faria, gente. E teus filhos que não bebem e o que gosta de beber, em torno da mesa larga, largavam as tristes dietas, esqueciam seus fricotes e tudo era farra honesta, acabando em confidência. Ai, velho, ouvirias coisas de arrepiar teus 90, né? Então ele está remetendo ao pai dele. Nossa, se o senhor estivesse aqui, nós faríamos o que sempre fizemos, né? Juntaríamos todos os filhos e hoje você ouviria coisas de arrepiar. Fico pensando, o que seriam essas coisas, né? Será que são coisas particulares, segredos familiares, coisas que se desdobraram nessa história familiar? Ou será que são coisas de um contexto mais amplo, né? São os horrores da guerra? São os horrores dessa Guerra Fria, né? Enfim, acho que está aberto para os dois sentidos. Um pouquinho mais à frente é um poema bem longo, viu, gente? Um pouquinho mais à frente ele diz assim, ó: estamos todos como éramos antes de ser, e ninguém dirá que ficou faltando algum dos teus. Por exemplo, ali ao canto da mesa, não por humilde, talvez por ser o rei dos vaidosos e se pelar por incômodas posições de tipo gauche, ali me vês tu. Que tal? Quer dizer, olha como eu estou hoje, tá? Estamos todos aqui, olha como eu estou hoje. Fica tranquilo, trabalho. Afinal, a boa vida ficou apenas a vida. E nem era assim tão boa e nem se fez muito má. Pois ele sou eu, parece que ele está apontando um retrato mesmo, né? Uma foto e mostrando para esse pai. Repara, tenho todos os defeitos que não farejei em ti, e nem os tenho que tinhas, quanto mais as qualidades. Quer dizer, eu trabalho, eu fico pensando, né? Esse poeta que questiona qual é o sentido de ser poeta, aqui tá dizendo pro pai, fique tranquilo, eu não sou só poeta, eu trabalho, né? Eu tenho defeitos que não vêm de ti, então a culpa não é sua, né? Depois ele continua, ó: tão ralo prazer te dei, nenhum talvez, ou se não, esperança de prazer. Pode ser que te desse a neutra satisfação de alguém sentir que seu filho, de tão inútil, seria sequer um sujeito ruim. Não sou um sujeito ruim. Descansa se o suspeitavas, mas não sou lá essas coisas. Quer dizer, eu não dei nem para ser um sujeito ruim, né? Olha de novo essa postura aí desse eu lírico desencantado, né? Inclusive com ele mesmo, né? Vou passar para frente e vou pro finalzinho desse poema em que ele diz assim, ó: estais acima de nós, acima deste jantar, para o qual vos convocamos, por muito, enfim, vos querermos, e amando nos iludirmos, junto da mesa vazia. Quer dizer, de fato, essa mesa está vazia, né, porque esse pai está acima de nós. Ele está morto, ele já morreu, né? E nós convocamos esse pai, quer dizer, pela memória, né? Pelo caminho da memória, ele se faz presente aqui porque é amado, mas
estamos iludidos, né? Nós nos iludirmos aqui. Então, de novo, essa posição do desencantamento. Gente, tem um último poema que eu quero falar com vocês, que é A Máquina do Mundo, que é muito importante. E pelo tempo que nós já levamos lendo esses poemas anteriores, eu vou encerrar aqui e aí a gente retoma mais uma vez o Claro Enigma para falar especificamente da Máquina do Mundo, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até mais!